Fala, minha galera, estamos aqui para mais um episódio do Made in Criciúma. Os outros episódios já estão aqui no canal, vai lá ver, confere, deixa o like, te inscreve. Também segue a gente no Instagram, Made in Criciúma. Vai lá, já segue, já comenta, já curte, manda pro pessoal, porque aqui é só papo bom e vale a pena acompanhar a gente. Também me siga no Instagram, que é @OernestoRamos, para acompanhar um monte de coisa que eu faço, enfim. Estamos aqui diretamente dos estúdios da Cine Brasil, com a nossa equipe técnica no som, Jonathan na direção geral, o Anderson na câmera, o Guilherme e o Iberê fazendo alguma coisa que eu não sei. Estamos aqui hoje com a pessoa que pôde proporcionar a internet em Criciúma, que é por onde a gente veicula o nosso conteúdo. Prazer, Cris Barata. Tudo bem, Cris? Tudo Como é bem? que tá? Prazer, Ernesto. Prazer, time. Né? Time Cine Brasil, é isso? Sim, Cine muito Brasil. Bacana, estúdio muito bacana. Sim, fui eu que trouxe a internet para cá, né? Isso em 1995. Acho que muitos de vocês não eram nem nascidos ainda. Não tinha nem projeto. Mas antes da gente falar disso tudo, vamos para antes. Vamos lá. Quem era a Cris Barata na adolescência, na juventude? O que ela queria ser? Olha, eu brinco sempre que quando eu era pequena, antes ainda da minha adolescência, né, eu não sabia disso, mas eu sempre gostava de brincar, minhas brincadeiras com boneca, com salãozinho de beleza, hospital, professora, né, as brincadeiras, eu sempre era dona. Eu sempre estava mandando o que tinha que ser feito. Eu sempre gostei de empreender, eu vim de uma família de empreendedores. Das Minas ali, né? Não, ali, não é. Eu sou Barata. Ah, tá. Então eu me confundi não é das inteiro. Minas. Mas o meu pai foi um dos primeiros contadores que veio para cá, então atuou muito, né, com a região. E eu nasci numa casa, eu era bem mais nova que meus irmãos, a minha diferença de idade é bem grande com eles. Então, eu cresci com essa característica de estar sempre no meio de adultos e sempre conversando de negócios. E Sim. Eu gosto de negócios, eu gosto de liderança, eu gosto de construir, de empreender. Eu estou sempre inventando uma moda. E eu brinco que a cada 7 anos eu gosto de inventar alguma coisa até hoje. Sim. Né? Eu me reinvento. É aquele ciclo que vence no aniversário e tudo mais, né? Tá. Os ciclos. Então, eu sempre, ao longo, obviamente, que do tempo, né, eu consigo observar a minha trajetória e eu digo que, assim, o meu ano 7, final 7, é o ano que eu começo a ficar incomodada e eu começo a ir atrás de querer movimentar as coisas. Quando tu começou com essa do 7 em 7, tu sabe? Ou sempre foi? Não, eu acho que o entendimento dos 7 às 7 faz aí, sei lá, talvez uns 20 anos que eu reconheço isso, né? E aí, voltando às minhas histórias, eu vejo que a cada 7 anos eu sempre fiz algumas mudanças bem radicais nas minhas histórias, nas minhas empresas e tudo. E aí, adolescente, comecei a sempre também liderando times, né, liderando a escola, sempre no perfil. Sempre no perfil, né? E aí resolvi fazer Ciências da Computação. Olha só. Né, a primeira, na verdade, turma da Federal de Santa Catarina. E aí fui fazer o que hoje a gente chama de TI, né? Mas na época era bacharel em Ciências da Computação. E isso aí, em que ano? 92 eu entrei na faculdade. Não, 92 não. 86 eu entrei na faculdade. Primeira turma primeira ou segunda turma da Federal de Santa Catarina. Mas a internet na época ela era... Não, nem tinha. Nem na faculdade, assim, vocês não, mexiam em programação? Não, quando eu entrei, os computadores eram mainframes, eles ocupavam, um computador era maior do que esse espaço que está aqui agora, né? Ele é enorme. Com uma tela desse tamanho. Nem tinha tela, gente, era cartão perfurado. Acho que vocês não têm ideia do que é isso. Até convido todo mundo a dar um Google, né? Fazer um Google. Olha, não tem nem noção. Tá? Isso. A programação, ela era cartão perfurado, não tinha monitores, não tinha nada disso, a gente programava em 0 e 1. Né? Era o cartãozinho perfurado. Acredito que algumas pessoas que podem estar nos escutando usaram os cartões para provas de vestibular e tal,
né? E aí depois a gente processava tudo isso. Meu primeiro emprego, depois que eu entrei na faculdade, foi no Centro de Processamento de Dados da Federal. Olha. Então, e aí a gente processava as provas de vestibular, a gente fazia... Mas me surgiu até uma curiosidade. Como é que vocês viam a evolução da internet naquela época? Porque eu acho que essa é uma pergunta inteligente. Já se falava, então, não se falava? Desde que a tecnologia veio, o avanço, né, do transistor e tudo, e da tecnologia sempre foi muito rápido. Então, eu entro na faculdade trabalhando com mainframes e com cartão perfurado, e quando eu termino a faculdade, né, 3 anos, eu me formei um pouco antes, então, que seja 4 anos, né? 4 anos depois da minha entrada na faculdade, eu já tinha microcomputadores. Certo? Ainda eram tratados como supermicros, eram um pouco maiores, né? Ocupavam IBM. O IBM, assim, eu sou da época do IBM 4341, para quem quiser entender o tamanho do que eram aqueles aparelhos, né? Acho que é o que tem no filme do Steve Jobs. Acredito que sim, isso mesmo. E aí, o que acontece? Então, eu comecei a trabalhar com supermicro, né? Então, eu saio da faculdade, termino a faculdade já, e eu tenho meu primeiro Apple em casa, quando eu me formo. Então, já, né? E aí, isso começa a crescer, e aí eu vim embora, eu era natural daqui, de Criciúma, então vim para cá, e aí monto a minha primeira empresa. Que era? Era Ponta Tecnologia. Que era para mexer para fazer programação, né? Então eu carrego comigo alguns primeiros. Eu brinco, né? Então a primeira empresa a trabalhar com redes locais, quando unia, né? Microcomputador com microcomputador 1, com microcomputador 2, tudo através de cabos. A gente tinha que as placas, né, a gente mexia nos transistores ali para programar ela, para se comunicar com a outra máquina. Tá? Então, primeira empresa a trabalhar com código objeto, com programação, objeto. Primeira empresa a trabalhar com ERP, que é o software de gestão administrativa. Mas naquela época vocês trabalhavam muito pro... acredito eu, posso estar até enganado, que era ou marcas muito grandes ou setores públicos, como hospitais, prefeituras, ou, por exemplo, lá tu pega uma grande rede como a Angelone, que usavam, ou uma pira da minha cabeça que não tem... Não, é assim, eu acho que não eram só as grandes empresas, nem apenas o governo, de novo, né? Com a vinda da tecnologia, as coisas começaram a andar mais rápido. Muito mais rápido. E lógico, as empresas menores demoraram um pouco mais de tempo para entrar na onda da tecnologia, para entender por que eu tinha que ter um computador, até porque não era barato ter um computador em casa ou um computador na empresa. Né? Era uma coisa que tinha muita programação de investimentos para chegar lá. Tá? Então, empresas maiores tiveram tecnologia mais rápido, mas a nossa região foi rápido também, né? Nós temos ainda muitas indústrias aqui. Então, é uma região de bom poder aquisitivo. A indústria foi mais rápido, com certeza. E aí, em 90, isso tudo eu estou falando de 80, 92, por aí, 88, 90, né? Nesse período. E aí eu ia anualmente, eu ia para os Estados Unidos para me abastecer de tecnologia. Então, eu ia para as feiras nos Estados Unidos. Tu chegou aí para o Vale do Silício? Algumas vezes. Como é que é? Me descreve o Vale do Silício, eu tenho uma curiosidade para entender. Primeiro, é uma loucura com relação à tecnologia, mas mais do que isso, é com a mentalidade de empreendedorismo. Tanto a cidade, tanto as indústrias abastecem a tecnologia, abastecem as startups, tá? Quanto as startups precisam estar sempre trazendo movimentação e trazendo ideias novas e etc, tá? Porque existe essa sinergia entre os dois e por isso que dá muito certo. Faculdades, né, universidades, escola, academia, tá? A indústria e os alunos empreendedores. Né? Esse movimento, essa junção desses 3 fatores é algo tão forte e natural naquela região e há muitos anos,
certo? Que realmente é por isso que lá nasce grandes empreendedores da indústria que a gente conhece hoje. Porque eles não pensam no conhecimento só para eles De forma alguma, difundem aquilo. A cidade, ela se move pela necessidade. O que está acontecendo? Como é que eu posso melhorar isso? E as universidades são muito ativas na sociedade também. Me parece, uma visão que eu tenho daqui, que é muito mais ativo do que aqui no Brasil. É porque existe uma assim, não são coisas separadas, entende? Acho que o grande problema hoje, muitas vezes a gente reclama que a universidade não treina aquilo que a sociedade precisa, certo? Mas por quê? Porque não estão andando juntas, sabe? Eu acho que esse é o grande ponto. Então, assim, a universidade, ela precisa ser abastecida pela indústria, a indústria precisa dizer, olha, eu preciso disso, eu estou precisando ir para esse caminho, eu estou com essa... E fazer os laboratórios das universidades produzirem profissionais e tecnologias para isso. Não ser uma fábrica de diploma. Essa crítica é por parte de mim mesmo. Então, o que acontece? Então, naquele momento, eu ia para fora, né? Pensa, vamos voltar um pouco no tempo, que época que a gente estava em termos de país? Era a época da reserva do mercado. Então, a tecnologia não podia entrar no Brasil, porque o Brasil tinha reserva de mercado para as indústrias brasileiras de tecnologia. Mas a indústria brasileira não tinha o mesmo incentivo que lá fora. Então, havia um gap muito grande de tempo entre o que estava acontecendo lá fora em termos de tecnologia e o que acontecia aqui em função da legislação. Então, o meu primeiro encontro, né, vamos dizer assim, com essas redes locais, e com o que depois vai se tornar a internet, se dá lá fora. Então, eu trago para cá, eu começo a estudar aqui tecnologias e a utilizar tecnologias na nossa região aqui, que não tinha acesso no Brasil. Praticamente uma coisa alienígena. Assim, não, vocês não imaginam, a gente tinha que pegar o telefone, ligar para lá, numa ligação internacional que era caríssima, não é WhatsApp, não é internet, não é, né, FaceTime, tá? E era tudo em inglês para pedir suporte, como é que eu programava a placa, como é que eu fazia as coisas. Tinha que ser um time muito bacana, Quando sabe? veio o e-mail, foi uma mão na... Ah, não, isso ainda anterior à chegada da internet. Antes ainda? Antes da internet ser comercial. Estou falando de 86, 88, 90. Mas aqui a internet comercial, ela começou a partir de meados de 94, por ali. Não, Brasil foi julho de 95. Julho de 95, tá. Quando foi autorizado a lei foi colocado que era possível comercializar a internet no Brasil. Nós estávamos abrindo na mesma semana aqui. Porque eu já tinha estruturado tudo isso antes, né? Isso começou ali no governo Collor ali, que foi aquela... abertura, né? Aquela tensão de congelamento de poupança e afins. Itamar, e ao mesmo tempo a abertura do mercado, né? O Itamar que dá esse início de abertura... E o FHC, o Fernando Henrique Cardoso, que é quem de fato bate o martelo para essa comercialização. 95, né? É Collor, né? Não, 95 já é o Fernando Henrique. Então tá. Então, 95 abre o mercado, a gente abre a internet aqui, tá? No mesmo mês que abriu no Brasil, abriu aqui, tá? E aí sim, aí a internet... a primeira coisa que ela traz muito violenta é a velocidade de coisas novas. É a velocidade, né, esse movimento de novidade de coisas. Então, o que aconteceu? Naquele momento, havia situações, conversas, por exemplo, o meu filho, não vou ter internet, as pessoas já tinham um computador em casa, né? Mas não vou ter internet em casa porque o meu filho não vai poder, vai ficar o dia inteiro nessa máquina. Como é que eu vou controlar o que ele está fazendo? Lá foram as primeiras discussões que iniciaram. Né? Então, assim, o que acontecia? A gente deu aula mesmo, né? Eu tinha um programa de televisão e um programa de rádio chamado Ponta News, que depois virou o primeiro jornal, né? Qual rádio? Tá? Na época tinha Eldorado, tinha TV a cabo. Tu era na Eldorado. Na Eldorado, tá? E aí... a gente tinha esse programa, era com o Paulo Taran, acho que alguns que vão nos escutar sabem quem é, né? Ele foi durante muitos anos a Voz do Brasil, depois ele saiu daqui e foi para lá. Paulo Taran, quem falou dele foi o episódio Polenta. Isso, falou do Paulo Taran, então olha, tá sentado. O Ney Manique,
que é outro jornalista aqui da nossa região, né? E com eles eram os jornalistas que faziam as notícias e nós construímos aí o jornal, o primeiro jornal digital da cidade. Depois, nós fizemos um programa para digitalizar, tá? Para levar a internet para as rádios e rádio, televisão e jornais da região. Para eles entenderem a importância disso. E conexão, né? Porque é um caminho, isso é uma construção. Hoje é o inverso, é o contrário, né? Hoje o óbvio é a internet. A internet, né? Então, mas na realidade, quando nós começamos lá, nós tínhamos que explicar para os jornalistas como é que tudo isso ia funcionar, nós tínhamos que realmente ensinar, olha, isso aqui, como é que é o tipo de comunicação na internet, quem é o público que está na internet, quem é o público que vai estar no jornal. E muitos desses que antes criticavam tiveram que entrar para a internet para continuar comunicando, isso é que é engraçado. Nessa integração, né, essa integração dos veículos e a internet se tornando um veículo, né, nós participamos desde os primórdios mesmo. Aí tu monta a tua empresa, quando libera, o governo libera ali, pode comercializar a internet no Brasil, tu abre a Ponta Highway. Ponta Highway, aqui, né, aqui na nossa região, que atendia a nossa região, toda aqui, Criciúma e região, tá? E aí, isso foi em 95, julho de 95. Em 97... Era ainda com telefonia junto. Internet de escada, aquele modemzinho, né? Né, cada modem dava 10 assinantes. Então, e cada linha telefônica, igualmente, cada modem, uma linha telefônica, 10 assinantes. E esse negócio começou a tomar forma. Eu não dava conta de comprar modem e de comprar linhas telefônicas. A gente comprava linha telefônica naquela época. Tá? Que ainda mantinha o estatal da... lógico, era a Telesc, né? Aqui. E aí a gente precisava estar entrando, não tinha ainda fibra ótica, era cabo que passava. E isso era uma loucura, a conta telefônica, né? E nós ficávamos ensinando as pessoas, olha, da meia-noite até as 5 da manhã a conta telefônica é mais barata, das 7 da noite às 10 da noite a conta é 1. Então, sexta a domingo. De sexta a domingo. Então, todas essas histórias a gente passou, né? E a própria telefonia na época, então, assim, se de um lado ela estava se privatizando, a telefonia indo para um caminho de privatização, tá? Tanto eles quanto nós que estávamos adquirindo linhas telefônicas, era uma loucura, porque eles não tinham essa demanda, a demanda começou a ser muito grande. Tá? A minha empresa teve a maior conta do estado de Santa Catarina de telefonia. Para ter uma ideia, porque a quantidade de linha telefônica que eu tinha que comprar era loucura. Tu comprava e redistribuía para os meus clientes, os meus assinantes, né? E aí vamos pensar assim, olha quanta mudança que teve nesse momento. Mas né? tu ia lá e instalava o telefone na casa da pessoa? Não. Eu tinha que ter o telefone para que a pessoa ia ligar para mim. Eu tinha que ter o ramal para ela me ligar. Tá, para ela dizer, ó, liga aí a internet. Para ter a ligação. Daí o modem atendia, já era automático, né? Sim, o modem atendia. E aí aquele modem dava para 10 ligações. Só que o número de assinantes nosso era muito grande, né? E aí logo na sequência veio já a fibra ótica, daí teve a privatização, e um pouco antes da privatização... Havia rádio primeiro? Não, rádio não. Rádio foi depois. Havia rádio foi depois? Foi. Aí veio a fibra ótica primeiro, né? E aí quando veio a fibra ótica, começou a cair a ideia, juntamente com a privatização, a cair a necessidade de comprar a linha telefônica, e a linha telefônica que era um ativo, deixou de ter valor. Então assim, a gente teve que se desfazer de uma quantidade enorme de ativos, tá? Para conseguir trazer aí isso, né? E, ao mesmo tempo, obviamente, essa questão dos aparelhos... Não tinha que fazer, porque já estava vindo celular, já estava vindo... A celular estava começando também, naquela época. Né? Nós somos anterior ainda ao celular, né? E aí, naquele momento, isso foi entre 90... todo esse movimento, né, da privatização das telefonias, etc., foi anterior, então... foi entre 90 e
95 e 97. Uhum. Em 97, eu tive a primeira situação que foi assim, gente, eu não vou dar conta de investimento, porque era investimento em cima de investimento, porque tanto a tecnologia andava muito rápido, tá, quanto as necessidades para o crescimento eram enormes. Neste momento, então, em 97, eu tomei uma decisão de buscar um sócio, tá, ou vender a empresa, porque eu precisava me capitalizar. Não tinha mais, então foi o meu primeiro movimento de buscar um sócio. Neste movimento de buscar um sócio, eu teve por informações, eu fui para São Paulo, buscar os provedores que em São Paulo já estavam crescendo, fui de ônibus, celular, imagina se celular já falha hoje, ainda falha na BR-101, vocês imaginam que era isso em 97, né? Tá? E buscando como que a gente ia, onde que eu ia visitar, quem que eu ia visitar, quem eram as pessoas que eu ia visitar para oferecer a empresa, buscando um sócio. E nessa de procurar isto, eu encontrei o pessoal, tomei conhecimento da operação que a RBS estaria entrando no mercado de provedor de internet. Que eles entram em Santa Catarina por essa época também, Eles né? entram nessa época, né? Então, o que aconteceu? Eu entrei em contato com o time em São Paulo da tecnologia, e em 97, então, a gente fez essa operação, né, de venda de parte da empresa para a RBS, e nos tornamos ZAS. Tá? Então, foi o primeiro provedor ZAS, e em 99, né, a RBS vende a operação ZAS para a Telefônica Espanhola. Então, eu digo sempre que eu durmo sócia da RBS e acordo sócia da Telefônica Espanhola. E aí se torna terra, e a operação então toma outro ritmo, outra velocidade. Tu vira sócia do Portal Terra Isso, no na Brasil, operação do provedor. Ou aqui só? Eu era sócia na Operação Sul, né, de Passo de Torres a Florianópolis. Minha cidade. Tá? Tua cidade? Sim, eu sou natural de Torres, mas cresci em Passo de Torres. Então, de Passo de Torres a Florianópolis, essa região toda era atendida por mim, né, aqui pelo provedor, e que já era, aí sim, o provedor terra, mais unidade daqui, né, eu era sócia desta região. Mas, perdão, é por essa época também que a RBS abre o próprio portal, Clique RBS, né? Foi na hora que ela vende a operação para o Terra, ela fica um pouco... ela precisa se reestruturar, e aí ela abre o Clique RBS. Que existe até hoje. Que existe até hoje. Foi ali que ela também começou a integrar os veículos todos dela. Né? A internet começa a pegar mais força, as coisas começam a andar muito mais rápido, tá? E aí, assim, imagina que em 95... né, a gente tinha que chegar para o mercado e dizer, olha, gente, agora existe um novo canal de comunicação chamado e-mail, né? Depois tem um novo canal de comunicação que é o site. Olha, todo mundo vai ter que ter um site, porque vai ter que vender pelo site, o tal do e-commerce, né? Eram palavras que ninguém imaginava o que era. A tua pergunta inicial foi se nós imaginávamos a velocidade que isso daria. Se lá em 83, quando eu entrei na faculdade, se eu poderia dizer aonde a gente está hoje. Não, com certeza absoluta não, nem eu, nem ninguém. Tá? Eu tive numa das minhas idas para os Estados Unidos, eu participei de uma palestra do Bill Gates, certo? Antes de ter o Explorer, né, no lançamento. E ele tem isso, inclusive, escrito em livro, ele dizendo assim, que a internet é uma coisa passageira. E um ano depois ele lança ele tentou comprar o Netscape, era isso? Acho que nem o Explorer também é muito bom. Tá? Também. Mas ele teve o auge dele, né? E ele tinha... era um Mozilla Firefox. Mas era uma grande escola, né? E depois veio o Google Chrome, que daí dominou o mercado. E aí o que aconteceu? Então, assim, pensa que se até ele colocou em dúvida o avanço que viria, imagina nós aqui, impossível saber, tá? Diferente da situação de hoje. Porque hoje, só vindo um pouco para a história agora, né? Com inteligência artificial, ninguém tem dúvida onde vai chegar. Sim, o que vai ser o nosso mundo. O Elon Musk, algumas semanas atrás, já está implementando o chip, acho que na Suécia, não sei onde é que ele está implementando chip na cabeça das pessoas, provavelmente já com internet, para acessar memórias e tudo mais.
Eu acho que a gente está num ponto de ruptura, né? A gente chama, né? Que é uma mudança violenta, assim como a internet foi, assim como o computador foi, a internet foi, a inteligência artificial será também. Então, isso não tenho dúvida, né? Não tenho dúvida. E aí tem um ponto muito importante que ao longo destes anos, de um avanço tudo muito rápido, a gente tem que levar em consideração, que é a nossa necessidade de aprendizado contínuo. Sim. Né? Não tem como discutir, não é uma questão de discussão com a tecnologia, é uma questão de como eu me adequo a essa nova realidade. Aí tu vende, a RBS vende, tu acorda, tu dorme no real e acorda no euro. Acordo no euro, né? Com políticas bastante diferentes, e eu tive a oportunidade de participar da abertura de ações dessas empresas na Bolsa de Valores na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil. Então, obviamente que eu, como gestora de uma operação aqui, eu tive um desenvolvimento, uma oportunidade de desenvolvimento muito grande, né? Aprendendo gestão de uma forma bem aprofundada, porque foi tudo muito rápido da mesma forma, né? A gente está falando sobre rapidez o tempo inteiro, mas é o que é. Tá? E aí, isso foi em 99, quando a operação virou terra, né? E aí, obviamente, uma série de outras mudanças aconteceram, como suporte deixou de ser local e passou a ser centralizado em São Paulo, os primeiros atendimentos por call center, né? As pessoas aprendendo a atuar com call center, né? Óbvio que várias saias justas a gente passou nesse momento, porque as pessoas encontravam na rua, mas vai na minha casa, não posso ir. Só daí não tinha posso que ir, ter né? autorização. Tinha que ter autorização, chamado, todas essas histórias. E aí eu fiquei com eles na operação até 2005, na verdade, quando eu vendo 100% daí do provedor, né? Da minha provedor, saio e vou trabalhar então numa outra empresa, começo a estruturar uma nova empresa, lógico que com internet, com tecnologia. Tu estás até hoje? Não, ainda não. Qual que é essa empresa então? Chamava-se Outsite. Outsite era uma empresa que ia trabalhar com desenvolvimento de sistemas e de sites e e-commerce, né? Os primeiros sites. Só que aí eu estava buscando, porque em que momento que a gente estava? Em robôs, aplicativos, vamos colocar assim, que agilizasse o desenvolvimento de site. Gente, o que a gente está vendo agora, nós fazíamos isto em 2005. Né? E suponho que com 2004, 2005. Com um custo de operação muito mais caro do que hoje. Claro, infinitamente mais caro, né? Porque dependia de pessoas, levava mais tempo, tá? Mas foi o início dos aplicativos para desenvolvimento rápido, né, de soluções. Tá? Aí, neste meio tempo, entre buscar o melhor aplicativo, quem que eu vou vender, quem que eu vou representar, e esse estudo todo de mercado, tá? Eu vou para São Paulo para buscar oportunidades, e aí sou convidada para ser executiva de uma empresa em São Paulo em segurança da informação. Né? Que também, naquele momento, por conta de toda a internet, começa a ter um boom sobre segurança. Eu entro um pouco antes. Antes da lei boom, Carolina, né? Dickmann. Nossa, isso já é agora, isso é novo. Tá? Mas em 2005, 2006, então, eu vou para São Paulo, então, para ser executiva de uma empresa lá. Na sequência, eu vendo toda a minha operação aqui. Tá? E o que seria um projeto de 2 anos em São Paulo, eu estou há 20 anos lá, certo? E hoje eu me divido, né, nessas duas operações. Então, eu fiquei com a área da segurança da informação durante 8 anos. Lembra a história dos setênios? Lembra a história de 7 anos? Quando começou a 7 anos, comecei a me incomodar, assim, não dá mais, eu tenho que fazer outra coisa agora. E aí, quando eu monto a minha empresa de hoje, tá? Que é a Papilho Empresarial, parei, é tanto nome de empresa, já viu, né, que tem um monte de nome de empresa. Mas é bom, é aí que eu gosto. Tive muita coisa na vida. Não, é o que faz o conteúdo ser bom. E aí, monta a Papilho Empresarial e mudo
Quando eu digo que eu saio da tecnologia, nunca deixei a tecnologia de lado, óbvio, né? Não tem como, tá aqui, ó. Tá aqui no meu lado, ó, o meu DNA, né? Mas o que é a tecnologia? Nessa tem uma coisa que eu falo, as pessoas brincam comigo, não acreditam muito quando eu falo isso, mas eu não suporto tecnologia. Não, tem, programar é chato. Programar é chato, nunca gostei de programar, mas tem algo que eu adoro e que me faz estar na tecnologia, sempre me fez, que é o quanto ela pode facilitar a nossa vida. Isso é verdade. Né? Então, sempre, desde os primórdios da minha história da tecnologia, como que eu posso fazê-lo ter mais tempo, ser mais feliz, ter as coisas mais controladas, né? Ter as coisas gerenciadas. Isso é maravilhoso da tecnologia, certo? Agora, a gente tem que saber aproveitar, porque senão isso gera vira um escravo daquilo ali, que é uma loucura. Porque né? hoje o quê? Hoje tu nunca para de trabalhar, a sensação é essa. Porque antes tu batia o ponto, trabalhava das 8 da manhã às 6 da tarde, ia pra casa, o chefe, e se precisasse ou te ligar, ou às vezes nem tinha aquilo pra ligar. Hoje não, hoje é meia-noite, 1 da manhã, 3 horas, tu tá ali resolvendo coisa pra mandar, pra agilizar o negócio pro dia seguinte. Então isso também tu às vezes acaba ou prolongando umas tarefas a mais por isso, ou multiplicando as tarefas a mais que tu não teria em decorrência da tecnologia. Eu acho que esse é o problema que todos nós estamos vivenciando, parte disso pela rapidez com que a tecnologia vem. A tecnologia vem muito mais rápido do que a nossa capacidade de entendimento disso na nossa vida. Sim, a velocidade. A velocidade que a tecnologia se apresenta. Então, a grande questão é como que a gente administra o nosso tempo. Como é que tu como é que tu crias um movimento na tua história que tu diz assim, olha, agora eu estou usando o celular para brincar. Agora eu estou usando o celular para conversar com meus amigos. Agora eu estou usando o celular para trabalhar. Porque se eu comecei num mainframe, que era um computador enorme, né? Hoje o computador está na minha mão. Ok? Só que eu tenho que saber liderar o meu tempo. O tempo é meu. E continua sendo meu, continua sendo teu, continua sendo de cada um de nós. Independente do tamanho da tecnologia, ela tem que propiciar leveza para a minha vida. Ela tem que me trazer a qualidade que ela se propõe. Mas quem vai trazer isso somos nós. Não tenha dúvida, se eu não tenho limite de dizer, agora eu parei de trabalhar, eu não preciso de um cartão ponto para dizer isso para mim. Nem cabe mais. A tua geração, o que é cartão ponto? Não faço a menor ideia. Não tem. Já bati para trabalhar, olha. Eu acho que esses são os grandes desafios que nós estamos tendo entre geracionais, né? Já se fala em dias semanais, em semanas trabalhadas de 4 dias, finais de semana de 3, que acaba entrando nessa biblioteca. Isso, então, lógico que existem as regulamentações em função das mudanças que a humanidade tem, aquilo que tu queres para ti. Não tem como hoje nós trazermos jovens para dentro das nossas empresas se eu não souber lidar com as características deste jovem. Vocês são uma geração que vocês já nasceram com a internet, vocês não têm ideia de uma geração sem telefone, de uma geração sem televisão que ainda está no mercado de trabalho. Eu peguei bem a transição de quando internet era uma coisa que era, nossa, quem tinha, para hoje ser o essencial, natural, básico. Natural. Hoje, né? tu te muda, a primeira coisa que às vezes tu vai instalar a internet antes da luz. Então, ela virou algo muito essencial e natural. Né? Então imagina se tu vires trabalhar para uma empresa em que ainda está no modo antigo de trabalho. Não tem como, não segura. Ela não sobrevive. Né? Então, assim, esses parâmetros, eles se mudam na medida em que a tecnologia, as gerações vão vindo, né? São esses os choques de geração. Só que hoje, a diferença, de novo, a gente vai falar de velocidade. A velocidade de mudança está muito grande. Então, isso nos obriga a entender muito mais do que nunca, a gerenciar tempo muito mais do que nunca, a estudar. Mas aquela constante de... Quer ver? Na época, estou falando de
88, 86, mais ou menos, as indústrias, elas tinham que alfabetizar o seu chão de fábrica. Ensinar a ler e escrever. Certo? Hoje é o básico do mínimo. Hoje nós não precisamos ensinar a alfabetizar, porque todo o governo, a indústria, todo mundo se uniu para que a gente tivesse um povo alfabetizado. Mas hoje, da topo da pirâmide, a base da pirâmide, está precisando se alfabetizar digitalmente. É o analfabeto funcional. É o analfabeto digital. Tá? Então, às vezes tem celular, sabe usar um celular, tá ali, atende e tal, usa 10% da capacidade do celular, e olhe lá, certo? Dos smartphones, né, que a gente WhatsApp. tem. WhatsApp, o que mais? Um reloginho. E só. Sei lá, nem sei dizer agora, né? Mas o ponto, onde a gente tem que chegar é assim, a indústria hoje, e aí vindo de novo com a inteligência artificial, certo? Não tem como. Não tem como. A base da pirâmide, o dono o time de baixo, chão de fábrica. Quando eu falo de chão de fábrica, pensa na prestação de serviço, pensa todo mundo, né? Tá? Então, assim, a base da pirâmide de trabalho, com o topo da pirâmide, os diretores, a diretoria, conselhos, etc., precisam se alfabetizar digitalmente, por conta da inteligência artificial. E a pergunta é, nós vamos ter 10, 20 anos para isso? Provavelmente não. Não, em 3 meses, todos aqui, né? Em 3 meses a gente teve avanços absurdos aí com a inteligência artificial, sendo que algumas empresas já estão há 1 ano. Mas tu trabalha diretamente com inteligência artificial? Eu trabalho hoje com tudo. Então agora... Hoje meu dia a dia é uma reunião Zoom, já tem uma inteligência artificial fazendo toda a ata da reunião, termina a minha reunião, já sai o to-do list para todo mundo, o que está combinado, com o resumo da reunião. Esse é o meu dia a dia. Sim, eu suponho que seja uma inovação que poupa dinheiro e tempo, né? Não, assim, eu digo que eu uso ainda muito de forma primária a inteligência artificial. Olha, eu suponho que tu deve usar a inteligência artificial muito mais do que a gente que está aqui, que é, em tese, considerada a nova geração, que está ainda assim, entendendo como é que funciona. Olha, hoje na minha empresa, eu trabalho com alguns públicos, 3 públicos, vamos dizer assim, né? As empresas, e isto me obriga a buscar na inteligência artificial solução para as empresas. Não só para o meu negócio, mas solução para as empresas, tá? Eu trabalho com executivos de grandes empresas e eu preciso buscar soluções para esses executivos na inteligência artificial. E colho deles. Eles me ensinam. Mas gente, isso na área da tecnologia? Ou já não mais? Não, de forma de gestão mesmo. Gestão, de negócio. De negócio. De negócio. Tá? E eu atendo a pessoa que quer fazer uma transição de carreira. Então, ela está no ponto A, ela está, sei lá... Ela é uma advogada e ela é advogado e ela pensa em se tornar... Quer buscar uma outra carreira. Quer empreender. Tá? Ou se não, por exemplo, o executivo que chega lá com seus 50 anos e ele já vai se aposentar, ou ele já está pensando em se aposentar, e ele está buscando uma nova carreira. Né? O que eu vou fazer depois que eu me aposentar? Tá? E aí tem vários exemplos assim, né, de mudanças de movimento, certo? Que, de novo, né, eu sempre fiz isso com muita facilidade, isso não é tão simples, sair do ponto A para o ponto B. Então, o que eu tenho que fazer com essa pessoa? Eu preciso estar com ela, com a inteligência artificial do lado. Então, assim, sei lá, eu entro na inteligência assim, olha, uma pessoa que tem essa característica, ao longo da sua vida ela trabalhou no meu caso, imaginar, né? Ao longo da sua vida trabalhou com tecnologia, trouxe o provedor para cá, tal, e tal. Que outras profissões ela pode trazer? E a internet e a inteligência artificial me traz profissões que não existem. Chat GPT me traz coisas que não existem. Que em algum lugar no mundo tá tendo aquela profissão que alguém já colocou lá. E aí eu digo assim, nossa, eu nunca ouvi falar disso, então eu vou me aprofundar. Daí joga no Google. Vou lá no Google, vou no próprio ChatGPT e vou me aprofundando naquele tema até que eu estruturei uma modelagem de negócio para essa pessoa. Certo? E daí ela... Então, assim, a inteligência artificial, ela é interessantíssima, porque é uma
É uma tecnologia que está favorecendo as pessoas mais velhas. Sim. Certo? Por quê? Porque nós temos uma capacidade de fazer a pergunta. Porque a gente já viveu tanta coisa que a gente sabe fazer a pergunta, né? Como é que vai funcionar isso? Porque eu já passei por isso em algum momento e eu quero, no mínimo, comparar as duas coisas. Então, é uma oportunidade interessantíssima para as pessoas mais velhas. E as mais novas, elas vão ter a capacidade do que, olha, essa tecnologia aqui junta com essa, que junta com essa. E dá um negócio ali. Eu conheci essa semana um profissional de 19 anos. E ele, através da inteligência artificial, ele fez um robô e ele garante em contrato 1 milhão de views de um podcast como esse que a gente está fazendo. Olha. Em contrato. Tá? E não é por tráfico. Vamos assinar quanto é que... E não é por tráfico pago. Olha que maravilha. Só o uso da inteligência artificial. Certo? Então, essa inteligência, com a capacidade que ele teve de reunir 3, 4, 5 produtos de inteligência artificial, de aplicativos, ele está trazendo para o mercado uma solução interessantíssima. Claro. Né? E aí, isso eu compro tecnologia. Vai ter muita gente usando isso aí pro bem e pro mal também. Ou não? Ou tu não entra na ética da inteligência artificial? Isso é um problema seríssimo, né? Que existe, mas sempre existiu. A humanidade sempre existiu. Cada movimento da humanidade, a gente fala de questões éticas. Né? Até porque a legislação vem a partir do momento em que o povo, né? A população, aquela cidade, aquela sociedade começa a questionar uma situação. Uhum. E a partir do momento das questões da sociedade é que é gerada a lei, e não o inverso. Então, as questões éticas, qualquer movimento de tecnologia, qualquer movimento de revoluções que aconteceram, da revolução agrícola para a revolução industrial, para a revolução da tecnologia, para a revolução até mesmo de pandemias, certo? A questão ética ela é colocada à prova e o povo tem que se adequar. É uma adequação. Sim. E a partir dos nossos questionamentos é que vai vir a legislação. Mas vamos para partindo do robô ali que te apareceu um rapaz que fez ele. Uhum. Quais outros que surgem nessa pegada ou em outras pegadas para ti diariamente, ou que tu vê assim, cara, isso aqui, ó, vai. Eu não tenho sequer uma semana em que eu não conheço uma tecnologia nova, um robô novo. Isso quando não tem semanas que eu baixo mais de 2 ou 3 e eu fico estudando, tá? O que me faz movimentar é eu mesmo pesquisando soluções para os meus clientes. E é interessante porque muitas vezes eu deixo eu mesmo, meu próprio negócio, não tão automatizado, né? Eu brinco que eu digo assim, eu estou querendo fazer um produto, eu fico dizendo assim, eu quero fazer um produto digital para atender pessoas mais rápido, mas eu não tenho tempo para construir o meu produto digital. Porque eu estou em movimento contínuo por os meus clientes. Eu acho que eu tenho que levar para o meu cliente essas tecnologias. Eu tive um feedback essa semana de uma cliente, foi muito interessante. Essa semana não, na sexta-feira. A gente está, sei lá quando é que vai aparecer, mas isso aqui um dia vai, até né? O Natal vai. Então, eu tive um feedback que foi o seguinte. Ela teve uma palestra num evento, uma palestra de um profissional de tecnologia, e esse profissional estava falando de inteligência artificial. E que todas as pessoas que estavam com ela estavam dizendo que ele era sonhador, que isso não era assim, que não estava acontecendo. E ela disse assim, não, eu já estou usando no meu negócio exatamente isso. Por quê? Eu estou minimamente há 5 meses trabalhando com todos os meus clientes em cima de inteligência artificial. Ou o ChatGPT, que é o Beabá, tá? Ou diversos outros aplicativos que estão vindo. Uhum. Tá? Então, aplicativo que faz a apresentação, faz o PowerPoint, né? Já com fotos, com imagens e tudo mais. Gente, a gente ganha muito tempo com isso.
né? Aplicativos de planilhas eletrônicas, planilhas, Excel, Word e tal, né? Tu coloca, sei lá, tu dita para o Excel, faça uma tabela XY tal, com a fórmula, preciso de tal fórmula, ele vai lá e estrutura a planilha. Né? Hoje eu faço um planejamento estratégico de um negócio, conversando com o Excel. Enfim, o Excel, né? Hoje ele tem uma inteligência artificial, o Copilot, Office, o pacote Office. Que agora o da inteligência artificial já é o Copilot, né, que é a solução deles. Já fomos no teu passado, estamos no teu presente, qual vai ser o teu futuro? Quanto encerra esses 7 anos aí? Então, eu já passei meu ano 7, então eu estou exatamente no período de transição do meu negócio. Então, certo? Já está pensando o que tu vai fazer? Já estou estruturando todo um novo negócio, né? Pode dar um spoiler? Olha, eu vou dizer o seguinte, eu vou continuar fazendo o que eu faço, porque eu amo, né? Que são atender empresas, pequenas empresas, atender executivos, atender pessoas que querem um plano B de carreira. É isso que eu faço, eu amo fazer isso. Mas eu quero escalar. Então para escalar eu preciso realmente trazer a inteligência artificial a meu favor. Então o spoiler vai ser baseado em inteligência artificial, tá? E trazer essa velocidade, então, para que as pessoas possam fazer planejamento estratégico com mais facilidade, possam programar suas jornadas de vida, tá? Com mais propriedade e terem mais tempo para elas. Eu acho que neste momento da minha história eu quero escalar e quero ter mais qualidade de tempo, né? Que isso só é possível com a tecnologia e com a inteligência artificial. Então, em breve eu vou estar lançando esse. Daí a gente conversa de novo. Daí tu volta aqui, a gente vai estar já, se Deus quiser, com 1 milhão de visualizações aí. Com certeza. Cris, agradeço muito tu ter reservado um espaço na tua agenda, que eu sei que é corrida, para estar aqui com a gente, tá? Obrigada para vocês. Vamos encerrando esse nosso papo. Que isso, muito obrigado, é uma honra te ter por aqui. Galera, se inscreve aí, deixa o like, já vai nos outros episódios também. Lembrando uma última coisa, que se tu quiser fazer um comercial ou algum filme, alguma coisa, curta-metragem ou um comercial institucional, procura a gente aqui da Cine Brasil, que a gente vai fazer uma coisa muito boa pra ti. Então é isso, gente, vou encerrando por aqui, um beijo e tchau!